Os 10 principais locais possíveis da Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Um baú folheado a ouro conhecido por ser a morada dos 10 mandamentos. 2 tábuas de pedra que declaram os 10 princípios mais fundamentais da vida judaica e cristã e a base da maioria, se não de todas, as leis judiciais do mundo moderno. A crença atual amplamente aceita é que ela desapareceu da história após o cerco babilônico de Jerusalém. Mas alguns discordam, chegando ao ponto de dizer que estão de posse dele. Então eu trago para vocês 10 locais onde a arca aparentemente pode ser encontrada. Em 10º lugar está a Capela Roslin. Ei, eu conheço esse lugar. Bem, você não está errado em tudo. Apresentada no filme O Código da Vinci de 2003, esta capela anglicana do século XV no sul da Escócia tem sido o centro de rumores sobre o Santo Graal e os Cavaleiros Templários, e agora a Arca. Mas a capela e Jerusalém estão a 5.510 quilômetros de distância, via autoestrada A3, claro, então onde está o link? Após a publicação do livro de 1982 The Holy Book and the Holy Grail escrito por Baigent, Lee e Lincoln, surgiram teorias sugerindo que a capela era uma reprodução do Templo de Salomão, onde a arca foi originalmente armazenada em seus dias gloriosos. Poderia este pequeno e inocente local de adoração ser apenas um lembrete do passado de Israel, ou existe uma conexão mais profunda e oculta? Em 9º lugar está o Monte Tsurugi. Eu quase posso garantir que você não estava esperando este. Localizada na ilha japonesa de Shikoku, esta montanha é a segunda mais alta do oeste do Japão e é um centro espiritual de Shugendo, uma antiga religião ascética. Ainda não entendeu, não é? Permita-me explicar. Masanori Takane, considerado um Indiana Jones japonês, fodão, encontrou semelhanças impressionantes entre a Bíblia e as crônicas japonesas de mitos e lendas, e após extensa pesquisa concluiu que a arca estava no Monte Tsurugi. No entanto, após escavações excessivas, suas crenças não se concretizaram e a arca não foi descoberta. O que é interessante, porém, é a cerimônia do Santuário Tsurugizan Ozuseki, um ritual que ocorre aqui, onde um grande santuário dourado é carregado por postes por homens vestidos com vestes brancas, estranhamente semelhantes aos rituais judaicos da arca na época de Salomão. Eu não tocaria nesse santuário se fosse você. Em 8º lugar está o Templo de Edifo. Nas profundezas do sul do Egito, na cidade de Edifo, encontra-se um antigo templo egípcio, construído pelos reis ptolomaicos para apaziguar Horus, o deus do céu e o protetor do faraó. Este é o Templo de Edifo. No entanto, uma antiguidade interessante encontrada aqui é a Arca de Horus. Uma pequena estátua de Horus foi colocada no Santo dos Santos do templo, sim, exatamente como a de Salomão, e era acessível apenas pelo faraó e pelo sumo sacerdote. Os sacerdotes então transportavam a estátua em uma arca que repousava em um pequeno barco sustentado por 2 varas. Uma escultura na parede da Arca de Horus no templo mostrava que 2 criaturas semelhantes a pássaros estavam sentadas acima do barco, de frente uma para a outra. Esta arca ainda está disponível lá para ver. Centenas de visitantes poderiam estar passeando casualmente pela glória de Deus. Pense nisso. Em 7º lugar está a cidade de Antaquia. Alguns de vocês já devem ter notado algo sobre o nome deste lugar. Mas de qualquer forma, esta é uma cidade situada no sul da Turquia, perto da fronteira com a Síria. Mas qual é a relação entre a arca e o que parece ser a sua cidade comum do dia a dia? De acordo com a seita xiita do Islã, um hadith afirma que o Mahdi, uma figura islâmica semelhante ao Messias, aparecerá no fim dos tempos e trará a arca de um lugar chamado Antioquia. Esta era uma antiga cidade grega, uma das capitais mais ricas do antigo Oriente Médio, e suas ruínas estão, sim, você adivinhou, na Antaquia moderna. O Mahdi então o revelará ao mundo como um sinal de seu domínio e poder. Imagine, porém, um baú dourado brilhante emergindo das profundezas de uma hamburgueria no centro de Antaquia. Cenas absolutas. Em 6º lugar é os locais nos manuscritos do Mar Morto. Em 1947, pastores beduínos se depararam com uma descoberta na Cisjordânia da Jordânia que abalou o mundo arqueológico em sua essência. Mais de 900 rolos,
agora conhecidos como manuscritos do Mar Morto, continham algumas das primeiras cópias de ensinamentos, orações e costumes judaicos. Certamente deve haver alguma pista aqui, certo? Bem, você está certo. Um pergaminho específico dos 900 chamado pergaminho de cobre é um pouco diferente dos outros. Em vez de ser centrado na religião, foi focado principalmente nos locais de ouro, prata e outros tesouros no valor de cerca de US$ 2 bilhões. Estudiosos sugerem que o único lugar no Oriente Médio que tinha tanta riqueza era o tesouro do Templo de Jerusalém e pode ter incluído a arca, embora não seja explicitamente mencionado. Mas prepare uma lista de verificação e uma pá, porque o pergaminho fornece 64 possíveis localizações desses tesouros. Que melhor hora do que agora? Em quinto lugar está a Catedral de Chartres, mudando o local de volta para a Europa agora. Situada no norte da França, a Catedral de Chartres é uma das peças mais conhecidas e icônicas da arquitetura cristã francesa que já existiu. Rica em esculturas e seus vitrais bem trabalhados, faria qualquer turista parar e olhar. Tudo bem o suficiente com a conversa chata. Um pilar no exterior da igreja retrata os Cavaleiros Templários, uma organização militante cristã da era medieval, transportando o que parece ser um baú em um veículo com rodas. Eu imagino o que poderia ser. Em 1118, os soldados dos Templários supostamente fizeram uma descoberta alucinante quando, enquanto cavavam sob o Templo de Jerusalém, encontraram a própria arca. A tradição afirma que a arca estava escondida nas profundezas do edifício antes dos romanos sitiarem Jerusalém. Desde então, está supostamente guardado na cripta da catedral sem perturbações. Algumas coisas realmente amam o silêncio. Em quarto lugar está a África do Sul. No Zimbábue e no norte da África existe uma tribo antiga e desgastada pelo tempo de 70 a 80 mil membros cuja cultura difere muito de seus vizinhos africanos, abstendo-se de carne de porco, usando gorros e até tendo a estrela de Davi em suas lápides. Este é o povo Lemba. Sua cultura judaica distinta é quase surpreendente para o homem comum, mas há mais. Um famoso artefato religioso estava em sua posse, chamado Ngoma Lungundu, que se traduz em o tambor que troveja. Sua crença afirma que esta é uma réplica feita da primeira e única Arca da Aliança 700 anos atrás. Os resultados genéticos sugeriram que o clã sacerdotal dos Lembas, os Buba, poderia ser descendente dos Kohanim, o clã sacerdotal judeu, apoiando sua tradição de que a tribo descendia de 7 homens judeus que deixaram Israel há 2500 anos. Na verdade, esta arca pode ser vista para exibição. Pessoalmente, o tambor que troveja soa mais foda. Em terceiro lugar está o Monte Nebo. Agora, este é um dos candidatos mais fortes da lista. Esta montanha tem um papel significativo no judaísmo e no cristianismo como o local de onde Moisés viu a terra prometida e onde morreu, embora o local exato do enterro seja desconhecido. Mas há algo mais que pode ser desconhecido? De acordo com o livro dos Macabeus na Bíblia, o profeta Jeremias agiu por instrução de Deus e escondeu a arca na montanha de onde Moisés viu a terra prometida. Ele encontrou uma caverna, escondeu-a lá e selou a entrada. Depois que alguns de seus companheiros vieram ver o que ele estava fazendo, ele disse que ninguém saberia sobre este lugar até que Deus reúna seu povo e mostre misericórdia. Só podemos torcer para que esse dia esteja chegando, paciência pessoal, e não, explodir a montanha certamente não é uma boa ideia, eu sei que há um ou dois de vocês pensando isso. Em segundo lugar está a Igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. Uma igreja situada em Aksum, na Etiópia e afiliada à Igreja Ortodoxa Etíope, esta sugestão também é surpreendente porque, semelhante ao povo Lemba, o povo da igreja está declarando abertamente que tem a arca. Mas uma condição, você pode, não vejo. Excelente! De acordo com o Quebra-Negaste, crônica da monarquia da Etiópia, Menelik, filho de Salomão e da rainha de Sabá, visitou seu pai em Jerusalém e no caminho de volta para casa, foi revelado que os filhos primogênitos de alguns nobres israelitas, que haviam veio com ele, na verdade roubou a arca. No entanto, depois de perceber que os poderes da arca não destruíram sua escolta, ele conclui que deve ser a vontade de Deus que ela permaneça com ele na Etiópia.
Por mais de 3.000 anos, ela é mantida nesta igreja e guardada por monges virgens que, uma vez ungidos, não podem deixar a igreja até que moram, e o único homem autorizado a ver a arca é o monge-chefe. Eu me pergunto se eles colocam produtos de limpeza lá. E por último, em primeiro lugar, está o Monte do Templo. Esta é uma área na cidade velha de Jerusalém e o que se acredita estar acima do Templo de Salomão, agora reverenciado por judeus e muçulmanos e dominado por mesquitas e estruturas islâmicas. Mas não tem como estar aqui. Demos a volta ao mundo inteiro só para voltar, ouço você dizer. Mas ouça-me, após o cerco babilônico de Jerusalém, a arca aparentemente desapareceu. No entanto, alguns estudiosos acreditam que muitos templos antigos do Oriente Médio tinham salas específicas em seus edifícios, onde relíquias importantes eram armazenadas e escondidas do público, e o Templo de Salomão não foi diferente. Isso levou alguns estudiosos a deduzir que a arca pode ter sido escondida antes do cerco ocorrer, e isso é apoiado pelo fato de não haver menções à arca na lista de tesouros levados para a Babilônia e na lista de tesouros enviado de volta a Jerusalém. Eu acho isso engraçado porque este é o exemplo clássico de procurar seu telefone por toda a casa e depois encontrá-lo no bolso. Por hoje é só, pessoal, e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos de curiosidades como esse. E se você tem interesse em aprender numerologia ou se tornar um terapeuta holístico, confere os links na descrição desse vídeo e veja os nossos cursos. Até a próxima!